Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu curso de História do Brasil. É um enorme prazer ter vocês aqui e antes da gente começar eu quero explicar rapidamente qual que é a proposta desse curso. Ele foi pensado tanto para quem está pensando em se preparar para concursos de alto nível, vestibulares mais exigentes, quanto para quem simplesmente gosta de história do Brasil e quer compreender melhor como que o Brasil se tornou o país que a gente conhece hoje. E eu quero deixar uma coisa bem clara desde o início. O objetivo aqui não é decorar uma lista de datas, ficar decorando nome, ficar decorando nome de batalha. Se fosse só isso, basta a gente entregar uma apostila, a gente entregar um memorando. O que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina é entender os processos históricos, a gente vai procurar responder o porquê dos acontecimentos. Por que, por exemplo, Portugal saiu na frente das grandes navegações? Por que o Brasil foi colonizado justamente pelos portugueses? Por que determinadas instituições surgiram e continuam influenciando o nosso país até hoje? Essas são as perguntas que realmente importam. Outra característica desse curso é que todo o conteúdo foi preparado com base em bibliografia especializada. Ao longo das aulas eu vou citar alguns historiadores, indicar leituras, mostrar quando existem diferentes interpretações sobre o mesmo acontecimento. Mas vocês podem ficar tranquilos. A ideia desse curso não é transformar isso em uma aula universitária, a nível acadêmico, cheia de termos complicados, muito pelo contrário. O meu objetivo é pegar assuntos que muitas vezes parecem difíceis e explicar tudo de forma leve, de uma forma organizada e acessível, sem abrir mão da profundidade que esses tipos de concursos e esses vestibulares exigem. Então, desde já, eu faço um convite. Sempre que surgir alguma dúvida, peço que acessem aí a ferramenta do fórum, deixe seu comentário, eu vou acompanhar as perguntas de vocês e sempre que possível respondo ou preparo conteúdos complementares sobre os temas que despertarem mais interesse. Agora sim, eu quero começar essa primeira aula com uma pergunta aparentemente muito simples. Quando que começa a história do Brasil? Provavelmente a maioria das pessoas responderiam sem pensar muito no dia 22 de abril de 1500, que é quando Pedro Álvares Cabral chega ao litoral brasileiro. E essa resposta ela faz sentido, mas tecnicamente ela está incompleta. Porque quando Cabral avistou o Monte Pascoal, a história que possibilitou o nascimento do Brasil já vinha sendo construída havia mais de um século. Na verdade, talvez eu possa ir até além. Antes de existir um Brasil, precisou existir um Portugal capaz de atravessar o Atlântico. E antes disso, precisou existir uma Europa profundamente transformada por guerras, por epidemias, disputas religiosas, mudanças econômicas, avanços tecnológicos. E é justamente essa história que a gente vai conhecer hoje. Ao final dessa aula, vocês vão perceber que o chamado descobrimento do Brasil, ou achamento do Brasil, como algumas pessoas falam hoje, não foi um acontecimento isolado. Ele foi o resultado de um longo processo histórico, um processo que envolveu reis, comerciantes, navegadores, religiosos, tratados internacionais, interesses econômicos e até disputas entre diferentes interpretações da própria história. Em outras palavras, antes da gente colocar os pés em Porto Seguro, a gente vai ter que fazer uma viagem pela Europa lá no final da Idade Média, porque é lá, muito antes de 1500, que a história do Brasil realmente começa. Então, meus amigos, peguem aí o material de vocês, abrem o mapa da Europa, ele vai nos acompanhar aí durante boa parte da aula e vamos entender como que um pequeno reino localizado na ponta da Península Ibérica conseguiu iniciar uma das maiores aventuras marítimas da história da humanidade e no caminho mudar para sempre o destino do continente inteiro. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Então, meus amigos, vamos começar a nossa viagem. E para isso, eu quero que vocês façam um pequeno exercício de imaginação. Vamos esquecer por alguns minutos tudo que vocês sabem sobre o mundo atual. Esqueçam que existe América, esqueçam que existe Brasil, esqueçam que existe Oceania, esqueçam até aqueles mapas que a gente está acostumado a ver na escola. Agora imagine que vocês vivem no ano de 1400. Se vocês fossem um comerciante europeu, qual que seria o centro do mundo? Talvez muita gente fosse responder aí o Oceano Atlântico, mas essa resposta está completamente errada. O centro econômico do mundo europeu não era o Atlântico, era o mar Mediterrâneo. Era ali que circulavam as principais mercadorias, onde circulavam as grandes fortunas, os banqueiros, os mercadores e boa parte da riqueza da Europa. Veneza, Gênova, Florença e outras cidades italianas haviam se transformado em verdadeiras potências comerciais. Navios chegavam constantemente carregados de seda, de porcelana, pedras preciosas e principalmente as famosas especiarias vindas do Oriente. Esses produtos eles percorriam uma enorme rede de comércio. Eles saíam lá da Índia, do Sudeste Asiático, da China, passavam por comerciantes árabes, muçulmanos, chegavam aos grandes mercados do Mediterrâneo e dali eram distribuídos para o resto da Europa. Percebam aqui uma coisa importante. Nesse momento, Portugal ainda estava longe de ser o centro do comércio europeu. Na verdade, era um reino relativamente pequeno, localizado lá na extremidade ocidental da Península Ibérica. Se alguém perguntasse no início do século XV qual reino tinha mais chances aí de liderar a expansão comercial europeia, provavelmente pouca gente ia apostar em Portugal. E isso torna a história ainda mais interessante, porque um reino pequeno, com uma população reduzida, recursos limitados, conseguiu fazer algo que estados muito maiores não fizeram. Mas calma, a gente ainda não chegou nessa parte. Antes a gente precisa entender o cenário que Portugal estava inserido. E esse cenário era muito diferente daquele que a gente normalmente imagina. Às vezes, quando a gente pensa na Idade Média, a gente tem a impressão de que foi um período de 1000 anos em que nada aconteceu, né? Absolutamente nada aconteceu, Idade das Trevas, mas isso está longe da realidade. O final da Idade Média foi um período de profundas transformações. A economia estava mudando, as cidades estavam crescendo, o comércio se expandia, as monarquias começavam a concentrar mais poder e ao mesmo tempo guerras, epidemias, crises colocavam em xeque todas essas antigas estruturas da sociedade medieval. Era um mundo em movimento, um mundo que estava cheio de incertezas e justamente por isso um mundo cheio de oportunidades. E é desse ambiente que surge a expansão marítima portuguesa. Mas antes da gente falar sobre navios, sobre as caravelas, grandes navegadores, a gente precisa compreender um acontecimento que abalou profundamente a Europa e acelerou muitas dessas transformações. Os historiadores costumam chamar esse período de crise do século XIV. Quando a gente fala em crise, normalmente a gente pensa em um único problema, uma crise econômica, uma guerra, uma epidemia. Mas a chamada crise do século XIV foi muito mais do que isso. Ela foi uma sucessão de acontecimentos que atingiram praticamente todos os aspectos da vida europeia. E entender essa crise é fundamental para a gente compreender por que a Europa mudou tanto nos séculos seguintes. Na verdade, muitos historiadores consideram que é justamente nesse período que começam a surgir as condições que permitiriam o nascimento da chamada Idade Moderna. Mas vamos por partes. O primeiro problema foi o clima. Hoje existe um consenso bastante amplo entre os historiadores e climatólogos de que entre os séculos 14 e 19 a Europa passou por um período conhecido como Pequena Idade do Gelo.
as temperaturas médias caíram, os invernos ficaram mais rigorosos, as estações se tornaram menos previsíveis, e isso teve consequências enormes para uma sociedade cuja economia dependia quase totalmente da agricultura. Colheitas começaram a fracassar, a produção de alimentos diminuiu, em várias regiões surgiram períodos de fome, e quando uma população já está enfraquecida, pela desnutrição, ela naturalmente se torna muito mais vulnerável às doenças. E foi exatamente nesse contexto que a Europa enfrentou uma das maiores tragédias demográficas de toda a história. Entre 1347 e 1353, o continente foi devastado pela chamada Peste Negra. Hoje a gente sabe que a doença foi causada por uma bactéria que era transmitida principalmente por pulgas que estavam presentes nos ratos. Naquela época, porém, ninguém conhecia bactérias, ninguém conhecia vírus, ninguém entendia como que funcionava o contágio. As explicações eram outras. Muita gente acreditava que se tratava de um castigo enviado por Deus. Outros culpavam conjunções astrológicas. Alguns procuravam culpados dentro da própria sociedade, o que infelizmente alimentou perseguições, massacres contra diversas comunidades, especialmente os judeus sofreram muito com isso, acusados injustamente de provocar a epidemia. Os números impressionam. Embora existam divergências entre os pesquisadores, estima-se que entre 1/3 e metade da população europeia tenha morrido em poucos anos. Imagina isso por um instante. Uma cidade perder metade dos seus habitantes, mosteiros completamente vazios, vilarejos abandonados, terras agrícolas sem trabalhadores, famílias inteiras desaparecendo. É difícil encontrar um acontecimento que tenha produzido um impacto tão profundo na sociedade europeia. Com menos trabalhadores disponíveis, a mão de obra passou a ser muito mais valorizada. Em diversas regiões, os camponeses conseguiram negociar melhores salários, melhores condições de trabalho. Muitos senhores feudais passaram a enfrentar dificuldades para manter as antigas relações de dependência. Isso não significa que o feudalismo acabou nesse momento, mas significa que ele começou a sofrer pressões cada vez maiores. Ao mesmo tempo, as cidades continuaram crescendo, o comércio voltou a ganhar força, a circulação de moedas aumentou, os reis passaram a concentrar mais poder enquanto parte da antiga nobreza perdia influência. Percebam como que tudo está conectado. Uma mudança climática contribui para crises agrícolas, as crises agrícolas enfraquecem a população e a população enfraquecida sofre o impacto devastador de uma epidemia. A epidemia reduz drasticamente a mão de obra, a falta de trabalhadores altera as relações econômicas e as relações sociais, e essas transformações acabam fortalecendo processos que décadas mais tarde permitiriam o surgimento dos estados modernos e das grandes expansões marítimas. Mas ainda havia outro elemento importante nessa crise. Enquanto epidemias assolavam o continente, algumas das principais monarquias europeias estavam consumidas por conflitos de longa duração. E nenhum deles simboliza melhor esse momento do que a Guerra dos 100 Anos. Enquanto a peste negra devastava a população europeia, outro problema consumia recursos, destruía cidades e imobilizava milhares de homens, que foi essa Guerra dos 100 Anos. Apesar do nome, ela não durou exatamente 100 anos. Na verdade, foram cerca de 116 anos de conflitos entre 1337 e 1453, envolvendo principalmente Inglaterra e França. É claro que esse conflito teve várias fases, teve tréguas, momentos de intensidade. A gente não vai focar nisso porque não é o foco da aula. O que nos interessa é entender as consequências dessa guerra para a Europa, e elas foram gigantescas. Em primeiro lugar, tanto França quanto Inglaterra passaram décadas concentrando seus recursos em um conflito praticamente permanente. Imagina quanto custava manter exército, fabricar arma, pagar todos esses soldados, reconstruir cidades destruídas pela guerra. Era um esforço enorme. E além disso, a guerra acelerou mudanças importantes na organização política desses reinos. Os reis passaram a depender menos desses antigos senhores feudais e mais de estruturas permanentes de governo. Pouco a pouco começaram a surgir exércitos mais organizados, sistema de arrecadação mais eficiente e uma administração central cada vez mais forte. Em outras palavras, as monarquias começaram a concentrar poder.
Esse processo ele não acontece do dia para a noite, nem foi igual em todos os lugares da Europa, mas ele marca uma transição importante. A velha lógica feudal, baseada em relações pessoais de dependência, entre senhores e vassalos, começava a dividir espaço com monarquias cada vez mais centralizadas, e é justamente nesse contexto que muitos historiadores identificam as origens dos chamados estados modernos. Agora existe um detalhe muito interessante. Enquanto França e Inglaterra enfrentavam uma guerra longa, cara, desgastante, havia um pequeno reino na extremidade da Península Ibérica vivendo uma realidade bastante diferente. Esse reino era Portugal. Isso não significa que Portugal vivia em paz absoluta, muito pelo contrário. Portugal também enfrentou crises políticas importantes, especialmente no fim do século XIV. Mas essas crises foram resolvidas relativamente rápido e, como a gente vai ver daqui a pouco, acabaram fortalecendo o próprio Estado português. Esse é um ponto que costuma passar despercebido. Quando pensamos na expansão marítima, é comum a gente imaginar apenas grandes navegadores, caravelas cruzando o oceano. Mas navios não atravessam o Atlântico sozinhos. Eles precisam de dinheiro, precisa de planejamento, precisa de porto, precisa de tecnologia, precisa de uma administração suficiente para organizar expedições que custavam verdadeiras fortunas. Tudo isso exige um Estado relativamente organizado e é justamente aí que Portugal começa a se diferenciar de muito de seus vizinhos. Enquanto boa parte da Europa ainda lidava com os efeitos da guerra, das grandes crises do século XIV, os portugueses iniciavam um processo de fortalecimento político que ia ser decisivo para a expansão ultramarina. Mas antes da gente chegar em Portugal, ainda falta entender outro elemento fundamental dessa história. Até agora a gente falou das guerras, a gente falou de epidemia, agora a gente precisa falar de dinheiro. Porque no final das contas, uma das grandes perguntas continua sem resposta. Por que os europeus estavam dispostos a investir tanta grana em viagens extremamente perigosas? O que havia de tão valioso do outro lado do mundo? E a resposta passa por uma palavra que vocês vão ouvir muitas vezes ao longo dessa aula, que são especiarias. Até aqui nós vimos que a Europa passou por uma série de crises, mas a história nunca é feita apenas de dificuldades. Ao mesmo tempo em que guerras e epidemias abalavam o continente, a economia europeia também passava por transformações muito importantes. As cidades estavam crescendo, como a gente falou, o comércio está se expandindo, novas rotas comerciais estavam surgindo e uma classe social ganhava cada vez mais importância, que é a famosa burguesia mercantil. Talvez você já tenha ouvido esse termo várias vezes, mas quem que era essa burguesia? Basicamente eram comerciantes, banqueiros, armadores, financiadores e pessoas que enriqueciam com atividades comerciais. Eles não viviam da terra como a maior parte da nobreza feudal. Eles viviam da circulação de mercadorias, viviam do crédito, do transporte, dos negócios, e algumas cidades se tornaram verdadeiros centros desse comércio. Veneza e Gênova, por exemplo, eram grandes portas de entrada desses produtos vindos do Oriente. Florença se destacava pela atividade bancária e pelo financiamento de empreendimentos comerciais. Não por acaso é nesse período que famílias como os Médici acumulam enorme influência política e econômica. Agora pensa comigo, se existiam comerciantes enriquecendo tanto, qual que era o produto mais valioso daquela época? Muita gente imagina ouro, imagina prata, imagina pedras preciosas, mas um dos produtos mais disputados da Europa era algo que a gente encontra facilmente no supermercado, a pimenta. E não apenas pimenta, canela, cravo da Índia, noz moscada, gengibre, cardamomo. Essas especiarias eram extremamente valiosas, mas por que elas tinham tanto valor? Será que os europeus simplesmente gostavam de comida apimentada? Na verdade, não. As especiarias tinham diversas utilidades. Elas eram utilizadas para conservar alimentos em uma época que não tinha geladeira. Eram empregadas na medicina, seguindo os conhecimentos da época. Apareciam na fabricação de perfumes, na fabricação de cosméticos. Também eram utilizados na culinária, claro, mas acima de tudo representavam status. Servir um banquete temperado com especiarias orientais era uma demonstração de riqueza. Era um símbolo de prestígio social. Quanto mais raro o produto, maior era o seu valor.
O Fernand Braudel, ele chama a atenção justamente para isso. As especiarias não eram apenas mercadorias, elas eram artigos de luxos inseridos em uma economia de alto valor agregado e de enorme importância para as elites europeias. Só que existia um problema. Esses produtos eles percorriam um caminho enorme até chegar à Europa. A maioria vinha da Índia, das Ilhas Molucas, né, conhecidas como as Ilhas das Especiarias, e de outras regiões da Ásia. De lá passavam por comerciantes árabes, persas, vários intermediários, né, atravessavam o Oceano Índico, chegavam no Oriente Médio e finalmente alcançavam cidades como Veneza, Gênova, de onde redistribuía para o restante da Europa. Então percebam como o que isso significa. A cada etapa da viagem, alguém comprava e revendia aquela mercadoria. Cada intermediário acrescentava o seu lucro. Quando a especiaria chegava ao consumidor europeu, o seu preço já estava aumentado enormemente. E isso despertava uma pergunta quase inevitável. E se fosse possível eliminar esses intermediários? E se algum reino europeu conseguisse chegar diretamente nessas fontes produtoras? Imagina o lucro. A gente não está falando apenas de comprar mais barato, a gente está falando de controlar uma das atividades econômicas mais lucrativas do mundo conhecido. É justamente aí que começa a surgir uma ideia revolucionária. Em vez de depender das antigas rotas comerciais controladas por diversos povos e cidades, por que não procurar um caminho marítimo direto até o Oriente? Hoje essa pergunta parece simples, mas no século XV ela exigia coragem, tecnologia, investimento e uma boa dose de ousadia. E curiosamente, quem decidiu apostar nesse projeto não foi Veneza, não foi Gênova, não foi a França, foi um pequeno reino localizado no extremo oeste da Europa, né, que a gente está falando toda hora aqui, que é Portugal. Mas antes da gente entender por que justamente Portugal assumiu esse protagonismo, a gente precisa conhecer como esse reino surgiu e por que sua história foi tão diferente da dos seus vizinhos. Né? Então aqui a gente entendeu qual era o grande problema da Europa, né? As especiarias eram extremamente valiosas, as rotas comerciais extremamente longas, com muitos intermediários, e quem conseguisse chegar diretamente ao Oriente teria uma vantagem econômica gigantesca. Mas isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se essa oportunidade era tão evidente, por que foi Portugal que saiu da frente? Né? Por que não foi Veneza? Afinal, Veneza já dominava boa parte do comércio mediterrâneo. Por que não Gênova, que possuía os excelentes navegadores da época? Por que não a França, a Inglaterra, né, que eram reinos mais consolidados e teoricamente mais fortes? Essa é uma das perguntas mais importantes de toda a história moderna e, curiosamente, não existe uma resposta única. Na verdade, foi justamente a combinação de vários fatores que tornou Portugal um candidato tão forte para liderar a expansão marítima. Ao longo dos anos surgiu um mito bastante conhecido, talvez vocês já tenham ouvido algo parecido na época da escola. Que Portugal saiu na frente porque tinha os melhores navegadores. Essa explicação é simples, o problema é que ela também é simplista. Portugal possuía excelentes marinheiros, né? Sem dúvida quanto a isso, mas isso sozinho não explica nada, até porque outros povos também tinham enorme experiência no mar. Os genoveses, como a gente falou antes, eram navegadores extraordinários, né? Assim como os venezianos, que dominavam as mais importantes rotas comerciais. Os catalães também navegavam havia séculos pelo Mediterrâneo. Então a resposta ela precisa ser mais completa. Portugal saiu na frente porque reuniu ao mesmo tempo condições políticas, econômicas, geográficas, tecnológicas e até religiosas que poucos reinos conseguiram reunir naquele momento. É como montar um quebra-cabeça, nenhuma peça explica o resultado sozinha. Mas quando todas elas se encaixam, o cenário muda completamente. E a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos. A primeira peça é entender como nasceu Portugal. Porque Portugal não surgiu simplesmente como um reino europeu, ele nasceu em guerra, ele foi moldado na reconquista. Ele construiu sua identidade enfrentando conflitos contra os reinos muçulmanos que dominaram a Península Ibérica. E essa origem, ela ajudou a formar uma mentalidade muito particular, uma mentalidade de expansão territorial, de fortalecimento da autoridade régia e de estreita ligação entre coroa e religião.
Esses elementos vão aparecer o tempo todo quando a gente for estudar a expansão marítima. Então, para entender Portugal, por que Portugal atravessou o Atlântico, a gente precisa entender como Portugal nasceu. Durante boa parte da Idade Média, a Península Ibérica estava dividida entre diferentes reinos cristãos ao norte e diversos estados muçulmanos ao sul. Essa divisão era consequência da expansão islâmica que iniciou lá no século VIII. Em poucas décadas, os exércitos muçulmanos conquistaram quase toda a Península Ibérica. A resistência cristã permaneceu concentrada principalmente nas regiões montanhosas do norte. Foi a partir dessas áreas que teve início um longo processo conhecido como Reconquista. E aqui vale fazer uma observação importante. Apesar do nome, a Reconquista não foi uma guerra contínua que durou 800 anos. Ela foi um processo muito mais complexo. Houve períodos de guerra, momentos de paz, teve alianças entre cristãos e muçulmanos, disputas entre os próprios reinos cristãos e muçulmanos constantes no equilíbrio de forças. Ainda assim, ao longo dos séculos, os reinos cristãos avançaram gradualmente em direção ao sul. É nesse contexto que aparece um território chamado Condado Portucalense. Originalmente, ele fazia parte do Reino de Leão. No final do século XI, o rei Afonso VI de Leão e Castela concedeu esse território ao nobre francês chamado Henrique de Borgonha, como recompensa por sua participação nas campanhas militares da Reconquista. O Henrique casou-se com Teresa, filha do próprio rei Afonso VI, e passou a governar o Condado Portucalense. Até esse momento, porém, ainda não existia Portugal como reino independente. O grande ponto de virada ocorre com o filho de Henrique e Teresa, Afonso Henriques. O seu nome aparece em praticamente qualquer livro sobre a formação de Portugal e com razão. Foi sob sua liderança que o Condado Portucalense rompeu os vínculos de dependência com Leão e iniciou o processo de construção de um reino autônomo. A tradição portuguesa costuma destacar a Batalha de Ourique, em 1139, como um momento simbólico desse processo. Segundo a narrativa tradicional, após essa vitória contra forças muçulmanas, Afonso Henriques teria sido proclamado rei por seus soldados. Hoje, os historiadores discutem vários aspectos dessa narrativa. Alguns elementos provavelmente foram embelezados ao longo dos séculos para reforçar a identidade nacional portuguesa, mas, independente desses debates, o fato é que Afonso Henriques consolidou sua autoridade e iniciou a construção de um reino independente. Essa independência ela começou a ganhar reconhecimento internacional alguns anos depois. Em 1143, o Tratado de Zamora representou um passo importante no reconhecimento político de Portugal, e mais tarde, em 1179, o Papa Alexandre III publicou a bula Manifestis Probatum, que reconhecia Afonso como rei de Portugal. Então percebam que isso tem um significado muito maior do que parece. Na Europa medieval, o reconhecimento do Papa conferia enorme legitimidade política. Não era apenas uma questão religiosa, era também uma questão diplomática. Ser reconhecido pelo papado fortalecia a posição do novo reino diante dos demais estados cristãos, e esse é um aspecto que vale guardar. Ao longo de toda a história portuguesa, a relação entre coroa e a igreja é extremamente próxima. Mais tarde, quando a gente for estudar o Instituto do Padroado, as bulas papais, a expansão marítima, a gente vai perceber que essa parceria continua desempenhando um papel fundamental. Mas existe outra consequência da formação portuguesa que também merece destaque. Portugal tornou-se um dos primeiros reinos europeus a consolidar fronteiras relativamente estáveis. Enquanto outras regiões da Europa ainda enfrentavam frequentes disputas territoriais, Portugal já no século XIII possuía um território bastante próximo daquele que a gente conhece hoje. Isso permitiu que suas energias fossem direcionadas para outro lugar, e esse outro lugar não estava mais na Península Ibérica, estava no oceano. Mas para que isso acontecesse, Portugal ainda precisaria enfrentar uma grave crise política. Uma crise que, em vez de destruir o reino, acabou fortalecendo. E foi justamente nessa crise que nasceu a dinastia responsável por iniciar a expansão marítima portuguesa. A gente está falando da Revolução de Avis, né? Então, recapitulando, até agora a gente viu como Portugal conquistou sua independência, como consolidou seu território, mas ainda falta explicar um ponto fundamental. Como um reino relativamente pequeno conseguiu construir um estado forte o suficiente para financiar as grandes navegações? A resposta passa por uma crise política que quase colocou fim à independência portuguesa, né? Essa é a chamada crise de 1383 e 85, ou Revolução de Avis, e eu costumo dizer que se existe um acontecimento que mudou completamente o destino de Portugal, foi esse. Vamos entender o que aconteceu.
Em 1383 morreu Dom Fernando I. O problema é que ele não deixou um herdeiro homem. A sua única filha era a Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. E isso acendeu um enorme sinal de alerta entre os portugueses. Por quê? Porque se Beatriz assumisse o trono ao lado do marido, havia um risco muito concreto de Portugal perder a sua autonomia e acabar sendo incorporado pelo reino de Castela. Em outras palavras, Portugal poderia deixar de existir como reino independente. E é justamente nesse momento que surge uma figura decisiva, Dom João, mestre de Ordem de Avis. Filho ilegítimo de Dom Pedro I, João não era o herdeiro natural do trono, mas em meio à crise ele conseguiu reunir alguns apoios importantes. E entre esses apoios estavam parte da pequena nobreza, setores urbanos, comerciantes de Lisboa e grupos que eram ligados à burguesia mercantil. Isso não aconteceu por acaso. Esses grupos percebiam que manter a independência portuguesa era essencial para preservar seus próprios interesses econômicos e políticos. Do outro lado estava Castela, apoiando os direitos de Dona Beatriz. A crise rapidamente deixou de ser apenas uma disputa sucessória, transformou-se em uma guerra pela sobrevivência do próprio reino de Portugal e o momento decisivo ocorreu em 1385, na famosa Batalha de Aljubarrota. Mesmo numericamente inferior, o exército português comandado por Dom João e pelo grande estrategista militar Nuno Álvares Pereira derrotou as forças castelhanas. Foi uma vitória extraordinária, não apenas pelo resultado militar, mas pelas consequências políticas do fato. Depois de Aljubarrota, praticamente desapareceu a possibilidade de anexação de Portugal por Castela. Dom João foi reconhecido como rei, inaugurando a dinastia de Avis. E é aqui que a nossa aula fica realmente mais interessante. Porque o mais importante não é decorar a data da batalha, o mais importante é entender o que mudou depois dela. A dinastia de Avis, ela promoveu um fortalecimento significativo da autoridade do rei. A coroa passou a contar com maior apoio dos setores urbanos e mercantis, justamente aqueles interessados na expansão do comércio. Então, ao mesmo tempo, a administração do reino tornou-se mais organizada. Isso não significa que Portugal tenha se transformado de repente em um estado moderno no sentido atual da palavra. Mas, pelos padrões do século XV, era um reino relativamente estável, com fronteiras definidas, uma monarquia fortalecida e capacidade de planejar projetos de longo prazo. Enquanto outros reinos ainda estavam envolvidos em grandes conflitos, conflitos externos e internos, Portugal começava a olhar para outro horizonte, que é o Atlântico. Então percebam como as peças começam a se encaixar. Lá no início da aula, a gente se perguntou por que foi Portugal e não outro reino que liderou as grandes navegações. Agora a gente já tem uma resposta importante. Porque Portugal possuía algo extremamente valioso naquele momento, que era a estabilidade política. E estabilidade política significa capacidade de investir. Investir em portos, em navios, em cartografia, em expedições que poderiam levar anos para dar algum tipo de retorno financeiro. Poucos estados europeus tinham condições de assumir um risco dessa magnitude, Portugal tinha, e isso fez toda a diferença. Mas ainda falta responder outra pergunta. Mesmo tendo estabilidade política, por que investir justamente na navegação? Por que gastar enormes quantias construindo embarcações para explorar um oceano desconhecido? Então, é aí que entram as verdadeiras motivações da expansão portuguesa. E elas eram muito mais complexas do que simplesmente buscar riquezas, Então, recapitulando novamente, até aqui a gente conseguiu responder uma parte da nossa pergunta. Portugal possuía estabilidade política, tinha um estado relativamente organizado, suas fronteiras estavam consolidadas, a monarquia tinha saído fortalecida da Revolução de Avis, mas isso ainda não explica uma coisa. Ter condições de navegar é diferente de querer navegar. Então, afinal, por que Portugal decidiu investir tanta grana, tempo e recursos em expedições marítimas? Então, durante muito tempo, essa pergunta recebeu uma resposta bastante simples. Portugal queria encontrar riquezas. E essa resposta não está errada, ela está incompleta. Na verdade, os historiadores costumam apontar um conjunto de motivações que atuavam ao mesmo tempo. E eu gosto de dividir essas motivações em 4 grandes grupos. Então, tinha motivações econômicas, primeiro grupo, motivações políticas, motivações religiosas e, por último, motivações estratégicas.
Vamos começar pela economia, porque ela realmente era muito importante. Nós vimos há pouco que as especiarias estavam entre os produtos mais valiosos da Europa. Quem conseguisse comprar esses produtos diretamente na origem poderia obter lucros extraordinários. Mas não eram apenas as especiarias. Os portugueses também buscavam ouro, especialmente na costa africana, buscavam marfim, buscavam ampliar suas rotas comerciais. Mais tarde passariam a participar de forma cada vez mais intensa do comércio de pessoas escravizadas, uma atividade que, infelizmente, se tornaria um dos pilares do Império Português nos séculos seguintes. Ou seja, havia uma expectativa muito clara de enriquecimento. Agora, seria um erro imaginar que tudo girava apenas em torno do dinheiro. Existiam também objetivos políticos. A expansão fortalecia o prestígio da coroa. Cada nova conquista aumentava a influência internacional de Portugal. Novos territórios significavam novos portos, novas alianças, maior capacidade de competir com outros reinos europeus, especialmente Castela. Em uma Europa marcada pela disputa entre monarquias, expandir também era uma forma de aumentar poder, mas existe um aspecto que muitas vezes é deixado de lado, que é a religião. Nós vivemos em uma sociedade que costuma separar política, economia e religião. No século XV, essa separação simplesmente não existia. Um rei podia buscar riqueza e ao mesmo tempo acreditar sinceramente que estava cumprindo algum tipo de missão religiosa. Essas ideias não eram contraditórias, elas caminhavam juntas. Portugal havia sido formado durante a Reconquista, como a gente falou. Durante séculos, combater os reinos muçulmanos foi visto como um dever político e também religioso. Essa mentalidade continuou existindo mesmo depois da consolidação do território português. Os portugueses acreditavam que expandir a cristandade era parte da sua missão, por isso que, ao longo da expansão marítima, encontramos constantemente referências à evangelização, à conversão de novos povos e ao combate ao Islã. Outro exemplo interessante é a busca pelo lendário Preste João. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele. Durante a Idade Média, circulava pela Europa a crença que existiria em algum lugar do Oriente ou em algum lugar da África um poderoso rei cristão. Se esse reino realmente existisse, poderia se tornar um importante aliado contra os estados islâmicos. Hoje a gente sabe que essa história fazia parte desse imaginário medieval, mas naquele momento muita gente acreditava que era uma possibilidade real. Então percebem como economia, religião e geopolítica parecem completamente misturadas? E ainda existe um quarto elemento, que é a estratégia. Portugal ocupava uma posição geográfica privilegiada, voltado para o Atlântico, possuía uma longa tradição de navegação costeira, de navegação de pesca. Ao mesmo tempo, cada expedição permitia adquirir novos conhecimentos sobre correntes marítimas, ventos, cartografia, técnicas de navegação. Em outras palavras, navegar também significava produzir conhecimento. E conhecimento naquela época era uma forma de poder. Então, quando vocês ouvirem alguém dizer que Portugal saiu ao mar apenas para enriquecer, lembre-se de uma coisa, isso é apenas parte da história. Os portugueses buscavam riqueza, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas também buscavam prestígio político, buscavam ampliar sua influência internacional, buscavam cumprir aquilo que acreditavam ser uma missão religiosa e buscavam construir um império capaz de competir com qualquer outro reino europeu. Então, é justamente essa combinação de interesses que explica por que a expansão portuguesa foi tão persistente. Ela não dependia de um único objetivo. Se uma expedição não encontrasse ouro, ela ainda poderia estabelecer uma nova rota comercial. Se não encontrasse uma rota para a Ásia, poderia fundar uma feitoria. Se não conquistasse um território, ainda produziria informações valiosas aí para as próximas viagens. A expansão marítima portuguesa era, acima de tudo, um projeto de Estado. E como todo grande projeto, ela precisava de pessoas capazes de colocá-lo em prática. Entre essas pessoas, nenhuma ficou tão conhecida quanto o famoso Infante Dom Henrique. Se eu pedir para alguém citar um grande personagem ligado às grandes navegações portuguesas, existe uma boa chance de a primeira resposta ser Infante Dom Henrique. Isso não é por acaso. Durante muito tempo ele ficou conhecido como Henrique o Navegador. Mas aqui já vale fazer uma primeira observação. Apesar desse apelido, o Dom Henrique ele não era exatamente um navegador.
Na verdade, há poucas evidências de que ele tenha participado de grandes viagens oceânicas. Então, por que ele se tornou uma figura tão importante? Porque a sua contribuição foi justamente outra. Dom Henrique foi, acima de tudo, um organizador. Ele foi um patrocinador, um incentivador da expansão marítima portuguesa, né? Então vamos entender quem era esse personagem. O Dom Henrique ele nasceu em 1394 e era filho do rei Dom João I, o mesmo monarca que chegou ao poder após a Revolução de Avis. Ou seja, ele cresceu em um ambiente profundamente marcado pela ideia de fortalecimento da monarquia portuguesa. Ainda jovem, ele participou da conquista da ilha de Ceuta, né, em 1415, e esse episódio costuma ser considerado o marco inicial da expansão ultramarina portuguesa. A gente vai falar de Ceuta daqui a pouco, mas guardem essa data, 1415. Ela aparece com frequência em provas e simboliza o início da construção do Império Português. Depois dessa conquista, o Dom Henrique ele passou a dedicar boa parte de seus esforços ao incentivo das expedições pela costa africana. E aqui está a sua maior contribuição. Ele ajudou a reunir navegadores, cartógrafos, pilotos, astrônomos, construtores navais, financiadores. E além disso, ele administrava recursos importantes da Ordem de Cristo, né, instituição que também terá um papel fundamental nessa história. Em outras palavras, Dom Henrique não era o homem que conduzia a caravela, era o homem que ajudava a tornar a viagem possível. Era alguém que articulava recursos, pessoas, conhecimento e apoio político. Agora vamos falar de um assunto que sempre desperta curiosidade, que é a famosa Escola de Sagres. Talvez você lembre isso da escola, né, que existia no extremo sul de Portugal, uma espécie de universidade da navegação. Era um lugar onde cientistas, cartógrafos, matemáticos, navegadores do mundo inteiro se reuniam para desenvolver tecnologias revolucionárias. Essa imagem ficou muito conhecida, mas será que ela corresponde exatamente ao que aconteceu? Hoje, a maioria dos historiadores responde que não. Isso significa que Sagres não teve importância? Também não. O que a historiografia mais recente questiona é a ideia de uma escola organizada funcionando como uma instituição formal de ensino, quase uma universidade náutica. Até o momento não existem evidências documentais que comprovem a existência de uma instituição desse tipo. Autores como Luiz de Albuquerque, Charles Boxer, Oliveira Marques, eles mostram que essa narrativa foi sendo construída principalmente entre os séculos 19 e 20, quando Portugal buscava valorizar seu passado marítimo. O que provavelmente existia era algo diferente. Sagres funcionava como um importante centro de apoio às expedições. Ali circulavam informações náuticas, experiências de navegação foram compartilhadas, pilotos trocavam conhecimentos, as cartas de navegação eram atualizadas, novas embarcações eram aperfeiçoadas, ou seja, existia produção e circulação de conhecimento, mas não necessariamente uma escola nos moldes que a gente imagina hoje. E na verdade, isso torna a história ainda mais interessante, porque o sucesso português não dependeu de um único gênio, né? Ou de uma única instituição. Ele foi resultado de um processo coletivo. Cada viagem produzia novas informações. Cada expedição corrigia os mapas. Cada piloto aprendia um pouco mais sobre ventos, correntes, técnicas de navegação. Esse conhecimento era acumulado ao longo das décadas e é por isso que a expansão portuguesa tem que ser entendida como um projeto de longo prazo. Ela não aconteceu de uma única vez, foi construída pouco a pouco, viagem após viagem, mapa após mapa, experiência após experiência. E esse processo começou justamente na costa africana. Foi lá que Portugal deu os primeiros passos para se transformar em um império ultramarino. Mas antes da gente de atravessar oceanos, né, e chegar à Índia e posteriormente ao Brasil, os portugueses precisaram vencer desafios que durante muito tempo pareceram intransponíveis, e o maior deles era um cabo cercado de medo, lendas e superstições, o famoso Cabo Bojador, né? Uma rápida recapitulação. Então aqui a gente entendeu por que Portugal tinha condições de iniciar a expansão marítima, né? Mas uma coisa é ter um projeto, outra muito diferente é colocar em prática. E é exatamente isso que começa a acontecer no início do século XV. Ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, os portugueses não saíram de Lisboa com destino à Índia. Muito menos para o Brasil. A expansão portuguesa ela foi extremamente gradual. Foi uma construção.
Cada viagem tinha como objetivo ir um pouco mais longe do que a viagem anterior. Cada expedição trazia novas informações, né, novos mapas, como a gente falou antes, né, novos conhecimentos sobre tudo, praticamente, né, sobre a arte de navegar. E como a gente falou, é muito semelhante a como montar um quebra-cabeça, né, peça por peça. O primeiro grande marco dessa expansão acontece, como a gente falou, em 1415, com a conquista de Ceuta, no norte da África. Ceuta era uma importante cidade portuária localizada às margens do Estreito de Gibraltar, controlava parte do comércio que ligava o Mediterrâneo ao norte da África, né, e as rotas transsaarianas. Para Portugal, conquistar Ceuta significava várias coisas ao mesmo tempo. Havia uma motivação religiosa, já que a cidade era muçulmana e a reconquista ainda fazia parte do imaginário português. Havia uma motivação política, porque a conquista aumentava o prestígio da jovem dinastia de Avis. E havia, é claro, uma expectativa econômica. Muitos acreditavam que Ceuta daria aos portugueses acesso direto ao ouro e às rotas comerciais vindas do interior da África. Mas a realidade foi um pouco diferente. Depois da conquista de Ceuta, né, boa parte dos comerciantes simplesmente mudou suas rotas para outros portos. Ou seja, controlar Ceuta não significou controlar automaticamente aquele comércio. Isso é interessante porque mostra uma característica importante da expansão portuguesa. Nem todos os projetos deram certo. Teve muita frustração, teve muito erro de cálculo, houve expectativas que não se confirmaram. Mas, em vez de abandonar a ideia de expansão, Portugal fez outra escolha. Continuou navegando. Pouco tempo depois começaram as viagens em direção aos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Essas ilhas desempenharam um papel muito maior do que normalmente aparece aí nos nossos livros didáticos. Elas funcionaram como verdadeiros laboratórios. Ali os portugueses desenvolveram técnicas de ocupação, organização administrativa, produção agrícola, que mais tarde seriam utilizadas em outras partes do Império. Foi também na Madeira que a produção de açúcar começou a ganhar importância. E esse detalhe merece atenção, porque muitas vezes a gente associa economia açucareira diretamente com o Brasil. Mas na verdade a experiência portuguesa com a cana-de-açúcar começou antes nas ilhas do Atlântico. De certa forma, Madeira e em menor medida os Açores serviram como um campo de testes para práticas que depois seriam reproduzidas em larga escala na América. Ao mesmo tempo, os navegadores portugueses continuavam avançando pela costa portuguesa, mas tinha, como a gente falou antes, um obstáculo que provocava muito medo entre os marinheiros, que era o Cabo Bojador. Hoje, olhando no mapa, ele parece apenas mais um ponto da costa africana, mas no século XV tinha muita lenda em torno disso. Muita gente acreditava que, além do Cabo Bojador, o mar ele se tornava inavegável. O pessoal falava em monstro marinho, águas ferventes, correntes impossíveis de vencer, navios que jamais retornavam. É claro que hoje a gente sabe que nada disso era verdade, mas lembrem-se, né? A gente está falando de uma época em que o conhecimento sobre o Atlântico ainda era muito limitado. Ultrapassar o bojador significava enfrentar o desconhecido. E foi exatamente isso que aconteceu em 1434, né? Quando o navegador Gil Yanes conseguiu contornar o cabo e voltar com segurança, né? Foi um enorme marco psicológico, porque a partir daquele momento ficou claro que era possível seguir viagem, que o oceano não terminava ali. Não existiam monstros esperando os navegadores. Esse sucesso abriu caminho para novas expedições. Pouco a pouco, os portugueses avançaram pela costa africana, estabeleceram feitorias, ampliaram suas relações comerciais e acumularam um conhecimento náutico que nenhum outro reino europeu possuía naquele momento. Então percebam como tudo isso aconteceu de forma muito diferente da imagem de uma grande aventura improvisada. A expansão portuguesa foi planejada, foi progressiva, foi paciente. Cada viagem preparava a seguinte, cada erro gerava um aprendizado, né? Cada novo porto ampliava a capacidade de alcançar o próximo. Então foi assim que algumas décadas, né, depois de Bartolomeu Dias, que Bartolomeu Dias conseguiria dobrar o extremo sul da África. E pouco depois, Vasco da Gama finalmente vai abrir o caminho marítimo para a Índia. A partir desse momento, o projeto português deixaria de ser uma promessa, ele passa a ser uma realidade, né? Então,
recapitulando novamente, até agora a gente acompanhou uma história de avanços graduais, né? Portugal conquistando Ceuta, explorou as Ilhas Atlânticas, avançou pela costa africana, ultrapassou o Cabo Bojador, estabeleceu contatos comerciais, mas ainda existia uma grande pergunta: será que era possível chegar ao Oriente navegando pelo Atlântico? Será que existia uma passagem pelo sul da África? Durante décadas essa foi a grande ambição portuguesa. E para a gente entender a importância dessa busca, a gente precisa lembrar novamente do objetivo inicial, que são as especiarias. O grande sonho português era encontrar uma rota marítima direta até a Índia, eliminando os intermediários que controlavam o comércio oriental. Mas para isso era necessário descobrir se a África tinha um fim. Se fosse possível contornar o continente, uma nova rota comercial poderia ser aberta. E foi justamente essa tarefa que coube a um navegador português, né, chamado Bartolomeu Dias, como a gente falou anteriormente. E lá em 1488, durante uma expedição que foi patrocinada pelo rei Dom João II, Bartolomeu Dias conseguiu finalmente ultrapassar o extremo sul da África. Ele havia chegado ao ponto que hoje a gente conhece como Cabo da Boa Esperança. Mas, curiosamente, esse não era o nome original. Inicialmente ele recebeu o nome de Cabo das Tormentas. E esse nome faz bastante sentido, porque a região ela era conhecida por suas condições extremamente difíceis de navegação, ventos extremamente fortes, né, muitas tempestades, correntes marítimas perigosíssimas, eram um dos pontos mais desafiadores de toda a rota. Mas o rei Dom João II percebeu algo muito importante. Aquele cabo não representava o fim da viagem, ele representava uma porta. Por isso o nome foi alterado para Cabo da Boa Esperança. Era a esperança de finalmente alcançar o Oriente. E essa conquista mudou completamente a posição portuguesa no cenário internacional. Portugal agora sabia que a rota marítima para a Índia era possível. Faltava apenas completar o caminho. E essa missão ficou nas mãos do famoso navegador Vasco da Gama. Lá em 1497, durante o reinado de Dom Manuel I, Vasco da Gama partiu de Lisboa, comandando uma frota com destino à Índia. A viagem foi longa, foi difícil, foi cheia de desafios, mas lá em 1498 os portugueses chegaram a Calicut, na costa oeste da Índia. Então, pela primeira vez, uma potência europeia havia estabelecido uma ligação marítima direta entre a Europa e o Oceano Índico. O impacto disso foi enorme. Portugal não havia apenas encontrado uma rota comercial, havia criado uma nova forma de organizar o comércio mundial. Então, durante séculos, as mercadorias orientais haviam chegado à Europa por redes controladas por diversos intermediários. Agora, Portugal podia tentar controlar diretamente essa circulação. É nesse momento que nasce o chamado Império Português do Oriente. Mas aqui existe uma observação importante. Quando a gente fala de império, a gente precisa tomar cuidado. Muitas pessoas imaginam que Portugal simplesmente conquistou enormes territórios na Ásia. Na realidade, a estratégia portuguesa foi frequentemente diferente. O objetivo principal era controlar pontos estratégicos. Né? Que pontos são esses? Portos, fortalezas, rotas marítimas, feitorias comerciais. Era um império muito mais baseado no controle das redes de circulação do que na ocupação territorial em larga escala. O Charles Boxer, o historiador, ele destaca justamente essa característica do Império Português, uma rede marítima construída por meio de posições estratégicas espalhadas pelo oceano. E essa informação é muito importante para a gente entender o Brasil, porque quando Pedro Álvares Cabral parte em 1500, ele não está realizando uma viagem aleatória. Ele está inserido nesse grande projeto português de expansão pelo Atlântico e de consolidação da rota para a Índia. A chegada no Brasil acontece dentro de um contexto muito maior. É uma peça dentro de um projeto global e isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se Portugal já tinha como objetivo chegar à Índia, por que Cabral veio parar no Brasil? Foi por acaso? Foi desvio de rota? Ou tinha algum conhecimento prévio sobre aquelas terras? Esse é um dos grandes debates da história do Brasil. Mas antes da gente chegar a Cabral, a gente precisa entender um elemento que acompanhou toda essa expansão portuguesa. Uma instituição que misturava religião, política e exploração ultramarina. A gente está falando da Ordem de Cristo. Quando a gente estuda as grandes navegações, existe uma imagem que aparece com frequência. As caravelas portuguesas atravessando o oceano com uma cruz estampada nas velas.
Mas essa cruz não era apenas um símbolo religioso. Ela representava uma ligação muito mais profunda entre a expansão portuguesa e a tradição das cruzadas medievais. E para entender essa relação, a gente precisa conhecer uma instituição fundamental, né? Como a gente falou, a própria Ordem de Cristo. Então vamos voltar um pouco no tempo. Durante a Idade Média, surgiram as chamadas ordens militares religiosas. Eram instituições que uniam dois elementos que hoje parecem muito diferentes: a vida religiosa e a atividade militar. Os seus membros eram monges, mas também guerreiros. Eles faziam votos religiosos, mas participavam de campanhas militares. A lógica era defender a cristandade contra os seus inimigos. A mais famosa dessas ordens foi a Ordem dos Templários, que com certeza você já ouviu, que foi criada lá no século XII, durante o contexto das Cruzadas, acumulou enorme riqueza e influência por toda a Europa. Os Templários participaram de campanhas no Oriente Médio, também tiveram presença importante na Península Ibérica, especialmente durante a Reconquista, mas lá no início do século XIV a ordem entrou em crise. Em 1307, o rei francês Felipe IV iniciou uma perseguição contra os Templários. Poucos anos depois, em 1312, o Papa Clemente V extinguiu oficialmente a ordem. E aqui surge um problema. O que fazer com todo esse patrimônio, com as suas terras, com seus recursos, com a sua experiência militar e administrativa? Em Portugal, a solução encontrada foi a criação de uma nova instituição. Então, em 1319, o rei Dom Dinis conseguiu, junto ao Papa João XXII, a criação da Ordem de Cristo. Na prática, ela incorporou muitos bens e tradições dos antigos templários portugueses, mas com uma nova identidade. A Ordem de Cristo ela passou a ter uma ligação extremamente próxima com a coroa portuguesa, e essa relação vai ser decisiva para a expansão marítima. Um dos seus administradores mais famosos foi justamente o Infante Dom Henrique, que a gente falou antes. Como já vimos, ele já não era apenas um príncipe interessado em navegação, ele também era dirigente da Ordem de Cristo. Isso significava acesso a recursos financeiros, propriedades e uma estrutura capaz de apoiar as expedições portuguesas. Então percebam a importância disso. As grandes navegações não eram financiadas apenas com o dinheiro do rei, então tinha uma rede de instituições, comerciantes, grupos de interesse envolvidos. A Ordem de Cristo ajudava a conectar três elementos fundamentais: a coroa portuguesa, a igreja e a expansão ultramarina. Por isso que quando os portugueses quando estão navegando pela costa africana, eles não enxergavam aquelas viagens apenas como negócios, Então tinha uma dimensão espiritual na coisa. Expandir o território português significava para muitos homens daquele período expandir a própria cristandade, converter novos povos, levar o cristianismo para regiões consideradas pagãs, combater rivais religiosos, e é claro que isso coexistia com interesses econômicos, Então, um português do século XV poderia acreditar sinceramente que estava cumprindo uma missão religiosa e ao mesmo tempo buscar ouro, especiarias, novas oportunidades comerciais. Para nós, hoje, pode parecer uma contradição, mas para aquela sociedade não era. Economia, política e religião estavam profundamente conectados. E é exatamente por isso que a Ordem de Cristo aparece tantas vezes quando a gente estuda a expansão portuguesa. Ela representa essa transição entre dois mundos. De um lado, a mentalidade medieval das cruzadas e do outro, a construção de um império comercial marítimo. A cruz e o comércio viajavam juntos. E essa ligação entre Portugal e a igreja nos leva ao próximo ponto fundamental. Se Portugal estava conquistando novas terras e entrando em contato com povos desconhecidos, quem tinha autoridade para legitimar essas conquistas? Quem decidia quem tinha direito sobre esses novos territórios? E a resposta naquele momento passava por uma instituição que possui enorme influência internacional, que é o papado. E é aqui que entram as famosas bulas papais, Então, recapitulando, a gente viu que a expansão portuguesa envolvia vários interesses. Tinha interesses econômicos, tinha interesses políticos, interesses estratégicos e tinha também essa forte dimensão religiosa que a gente acabou de falar. Mas, como a gente falou, surge uma pergunta fundamental. Quando Portugal começou a conquistar territórios fora da Europa, qual era a justificativa para essas conquistas?
Afinal, os portugueses estavam chegando a regiões habitadas por outros povos. Quem que dava legitimidade para essas ações? No século XV, a resposta passava por uma instituição que tinha enorme influência sobre a Europa cristã, que a gente acabou de falar, que é o papado. Hoje, a gente vive num sistema baseado na ideia de estados soberanos, né? Cada país possui o seu território, possui a sua autoridade política, mas essa concepção ainda estava em formação no final da Idade Média. A Europa, ela era organizada em uma lógica cristã, na qual o Papa possuía uma autoridade religiosa que frequentemente ultrapassava limites espirituais. Ele era visto como uma figura capaz de arbitrar conflitos entre príncipes cristãos e conceder legitimidade a determinados empreendimentos. É nesse contexto que surgem as chamadas bulas papais de expansão. Mas antes da gente entrar nela, a gente precisa entender uma ideia importante. A igreja não estava simplesmente entregando terras que pertenciam ao Papa. Essa é uma interpretação muito simplificada. O que acontecia era que o papado reconhecia direitos de conquista, evangelização e exploração dentro da lógica jurídica e religiosa daquele período. Era uma forma de organizar as disputas entre os reinos cristãos, e Portugal foi um dos grandes beneficiados dessa relação. A primeira grande bula relacionada à expansão portuguesa foi a Dum Diversas, promulgada pelo Papa Nicolau V em 1452. Ela autorizava o rei português Afonso V a conquistar territórios de povos considerados inimigos da cristandade e submetê-los. Poucos anos depois, em 1455, veio a bula Romanus Pontifices, também do Nicolau V. É uma bula extremamente importante porque ela reconhecia os direitos portugueses sobre as terras e rotas descobertas ao longo da costa africana. Além disso, reforçava a missão de expansão do cristianismo, né? A lógica era clara: Portugal poderia explorar essas regiões e teria prioridade sobre novos territórios descobertos. Isso era fundamental em uma época em que os europeus, né, estavam construindo uma espécie de direito de expansão. Mas Portugal não era o único reino interessado em explorar novos caminhos, né? A Espanha, especialmente após a união das coroas de Castela e Aragão, também passou a investir na expansão marítima, e isso criou um problema. Por quê? Se dois reinos cristãos encontrassem novas terras, quem teria direito sobre elas? Essa disputa ficou evidente após uma viagem que mudaria a história mundial. Em 1492, o Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, chegou ao continente americano, acreditando ter alcançado a Ásia. A partir daquele momento, Portugal e Espanha passaram a disputar a legitimidade sobre novos territórios. E é aqui que entra uma das bulas mais famosas da história, que é a bula Inter Cetera, promulgada pelo Papa Alexandre VI em 1493. Ela estabelecia uma linha de demarcação que dividia as áreas de expansão entre Portugal e Espanha. Mas essa decisão não agradou os portugueses. O Portugal argumentava que possuía direitos anteriores, especialmente com base nas bulas concedidas durante a expansão africana, e além disso tinha uma questão prática, né? A linha definida pelo Papa poderia prejudicar os interesses portugueses no Atlântico. O resultado foi uma negociação direta entre essas duas coroas, e essa negociação deu origem ao documento diplomático mais famoso da expansão ibérica, que é o Tratado de Tordesilhas, de 1494. E antes de falar desse tratado, a gente precisa entender uma coisa. Bulas papais não foram apenas documentos religiosos, elas funcionaram como instrumentos diplomáticos. Ajudaram aí a organizar uma disputa internacional em uma época em que o sistema de estados modernos ainda estava sendo formado. Elas mostram uma característica fundamental do século XV, que a política europeia ainda era profundamente influenciada pela religião. O poder temporal dos reis e o poder espiritual da igreja caminhavam lado a lado. E essa mistura entre diplomacia, religião e expansão territorial vai ser uma das marcas da formação do mundo colonial, né? Agora a gente vai analisar justamente como que Portugal e Espanha resolveram essa disputa, né? Vamos entender o tratado que, séculos depois, ainda seria lembrado como um dos acordos diplomáticos mais importantes da história, né? Como a gente falou, o Tratado de Tordesilhas. Então até agora a gente acompanhou a construção do projeto português, vimos aí Portugal se fortalecendo politicamente, como que desenvolveu sua navegação, como buscou uma rota para o Oriente e como contou com o apoio da igreja para legitimar suas conquistas, né? E existe um personagem que aparece em toda essa história, que é Castela. E entender a relação entre Portugal e Castela é fundamental para a gente compreender
Por que o Brasil acabou ficando dentro da parte portuguesa da América? Hoje a gente olha para Portugal e Espanha como dois países claramente separados. Mas lá no século XV a situação era mais complexa. A Península Ibérica era formada por diferentes reinos cristãos: Portugal, Castela, Aragão e Navarra, além de territórios muçulmanos que ainda existiam no sul. Esses reinos, eles tinham uma relação ambígua. Ao mesmo tempo em que compartilhavam uma identidade cristã e participavam juntos da Reconquista, também competiam entre si por território, prestígio e influência. E essa competição foi especialmente forte no Atlântico, porque à medida que Portugal avançava pela costa africana, Castela também começava a olhar para o oceano. Então a disputa pelo espaço marítimo estava apenas começando. Um dos primeiros grandes acordos entre os dois reinos foi o Tratado de Alcáçovas, assinado em 1479. Esse tratado encerrou um conflito envolvendo a sucessão do trono castelhano e também estabeleceu regras importantes para a expansão atlântica. Mas por que isso importa? Porque Alcáçovas ou Alcaçovas criou uma espécie de divisão das áreas de interesse dos dois reinos. Portugal ficou com o domínio sobre as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, além do direito de exploração da costa africana, e Castela, por outro lado, ficou com as Ilhas Canárias. Então percebam uma coisa: antes mesmo da chegada dos europeus à América, Portugal e Castela já estavam negociando quem teria prioridade sobre diferentes regiões do Atlântico. O oceano ele começava a ser tratado como um espaço estratégico. Isso é uma mudança enorme, porque durante séculos o mar foi visto principalmente como uma barreira. Agora ele começava a ser visto como um caminho, como uma possibilidade de expansão. Mas a situação mudou completamente depois de 1492. Nesse ano, o Cristóvão Colombo partiu em uma expedição financiada pelos reis de Castela, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Colombo acreditava que conseguiria chegar à Ásia navegando pelo oeste. Ele estava errado, mas a sua viagem produziu uma consequência gigantesca. A Europa descobriu a existência de um continente desconhecido para ela e imediatamente surgiu uma disputa, Afinal, aquelas novas terras pertenciam a quem? Portugal argumentava que seus direitos anteriores reconhecidos pelas bulas papais tinham que ser respeitados. Já Castela defendia que a descoberta de Colombo garantia seus direitos sobre os novos territórios, Então aí a tensão aumentou. E novamente o Papa foi chamado para atuar como mediador. E a gente falou, em 1493, o Alexandre VI publicou a Intercetera, que estabeleceu uma linha imaginária de divisão das áreas entre Portugal e Castela. Portugal não aceitou completamente essa solução. O rei português Dom João II tinha uma posição muito firme, ele sabia que uma linha muito próxima da África poderia prejudicar os seus interesses. E além disso, existia um ponto que gera debate entre historiadores. Será que Portugal já tinha algum conhecimento sobre a existência de terras a oeste do Atlântico? Será que a negociação de Tordesilhas levou em conta informações que a gente não conhece completamente? Esse é um dos grandes debates relacionados ao chamado descobrimento do Brasil, Não existe um consenso absoluto. Alguns historiadores defendem que a chegada do Brasil em 1500 foi resultado principalmente de uma rota planejada para aproveitar melhor os ventos do Atlântico. Outros consideram possível que Portugal já tivesse algum conhecimento prévio sobre terras ocidentais. Mas independentemente da discussão, existe um fato incontestável. Em 1494, Portugal e Castela assinaram o Tratado de Tordesilhas. O acordo estabeleceu uma linha de divisão a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. As terras localizadas a leste dessa linha ficariam sob influência portuguesa e as terras localizadas a oeste ficariam sob influência castelhana. Então é importante lembrar que naquele momento ninguém sabia exatamente o tamanho do mundo, não tinha mapa preciso sobre o continente americano, não tinha conhecimento completo dos oceanos, então Tordesilhas era uma tentativa de organizar um espaço que ainda era parcialmente desconhecido. E essa é uma das grandes ironias da história. Quando Portugal e Castela dividiram o mundo em 1494, eles ainda não sabiam exatamente o que estavam dividindo. Mas aquele tratado vai ter consequências gigantescas, porque alguns anos depois, quando uma frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral
chegasse ao litoral americano, aquelas terras estariam justamente dentro da área reservada a Portugal. Agora sim, a gente está chegando ao momento em que a nossa pergunta inicial começa a ser respondida. Por que o Brasil fala português? Por que essas terras ficaram sob domínio português? E a resposta começa a aparecer no encontro entre navegação, diplomacia, religião e interesses estratégicos. E é nesse cenário que surge a viagem de Cabral. Depois de mais de um século, de preparação, Portugal finalmente tinha chegado ao momento decisivo. Nós vimos uma longa sequência de acontecimentos: a formação do Estado português, a consolidação da dinastia de Avis, o desenvolvimento de técnicas de navegação, a exploração da costa africana, a chegada ao Cabo da Boa Esperança, a abertura da rota marítima para a Índia, e agora em 1500 Portugal já não era simplesmente um reino explorador, era uma potência marítima em expansão. E é nesse contexto que acontece a viagem de Pedro Álvares Cabral, A missão principal de Cabral não era encontrar novas terras no Atlântico, O objetivo oficial da expedição era outro: consolidar a presença portuguesa na Índia. A viagem de Cabral fazia parte da estratégia iniciada por Vasco da Gama. Portugal precisava estabelecer relações comerciais com os mercados orientais e garantir sua presença em uma das regiões mais lucrativas do mundo. Por isso que a frota enviada em 1500 era uma expedição extremamente importante. Não era uma pequena viagem de exploração, era uma demonstração de poder. A frota era composta por cerca de 13 embarcações com aproximadamente 1.500 homens. Entre eles estavam navegadores experientes, soldados religiosos, representantes da coroa. O comando foi entregue a Pedro Álvares Cabral, que é integrante da pequena nobreza portuguesa e era um homem de confiança do rei Dom Manuel I. A frota partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 e aqui começa um dos maiores debates da história do Brasil. Por que a frota chegou no território brasileiro? Isso a gente estava falando antes, foi uma casualidade? Foi um desvio causado pelo vento, ou tinha uma intenção de reconhecer terras de Portugal que já suspeitava existir? Vamos analisar cada uma dessas possibilidades. A primeira interpretação é a tradicional. Então, durante muito tempo, ensinou-se que Cabral teria sido levado para o oeste por uma tempestade, ou por um erro de navegação. A chegada ao Brasil seria, portanto, um acidente. Essa visão tem uma explicação. Os navegadores portugueses eles conheciam muito bem os regimes de ventos do Atlântico. Eles sabiam que, para chegar ao sul da África, era necessário realizar uma grande curva pelo oceano, aproveitando os chamados ventos alísios e a circulação marítima conhecida como volta do mar. Ou seja, navegar para oeste fazia parte da estratégia de chegar ao Oriente. Por isso, uma aproximação com terras americanas não era impossível. Mas alguns historiadores questionam se foi apenas acaso. Eles apontam alguns elementos. Primeiro, o próprio Tratado de Tordesilhas. A linha estabelecida em 1494 deixa aberta a possibilidade de existência de terras portuguesas a oeste. Segundo a experiência portuguesa de navegação pelo Atlântico, já era bastante avançada. Os portugueses conheciam ilhas, correntes e os ventos da região. Terceiro, a própria organização da viagem de Cabral levantava perguntas. Por que uma expedição tão grande tinha sido enviada se não havia nenhum interesse estratégico além da Índia? Autores como Joaquim Romero Magalhães e outros historiadores analisam esse contexto com mais cautela, evitando tanto a ideia de um acidente absoluto quanto a ideia de uma descoberta completamente planejada. A posição mais aceita atualmente é que a chegada ao Brasil deve ser entendida dentro de uma lógica de expansão portuguesa. A viagem tinha como objetivo principal a Índia, mas Portugal também tinha interesse em reconhecer e garantir possíveis territórios dentro da sua área por influência definida por Tordesilhas. Ou seja, não foi simplesmente uma viagem perdida, mas também não temos uma prova definitiva de que Portugal já conhecia exatamente o território brasileiro. É um tema que continua gerando debates, O fato é que, em 22 de abril de 1500, a frota avistou o litoral que hoje corresponde ao sul da Bahia. Nos dias seguintes ocorreu o contato inicial com os povos indígenas que habitavam aquela região. A carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I é um dos documentos mais importantes desse momento.
Ela descreve a paisagem, os habitantes, os primeiros contatos e as impressões dos portugueses sobre aquela nova terra. E tem um detalhe importante. Para Portugal, naquele momento, a prioridade continuava sendo a Índia. O Brasil não era inicialmente o centro da atenção portuguesa. A grande riqueza esperada ainda estava no Oriente. E essa informação é fundamental para entender os primeiros anos da presença portuguesa na América. O Brasil inicialmente ocupou uma posição secundária dentro do projeto imperial português, mas isso não significa que a sua descoberta tenha sido irrelevante, né? Muito pelo contrário. A chegada de Cabral conectou definitivamente a América à expansão europeia e abriu um processo histórico que transformaria profundamente o continente. E é justamente esse processo que a gente vai ver nas próximas aulas, porque descobrir uma terra é apenas o primeiro passo. A grande pergunta seguinte é: como Portugal transformou uma terra recém-encontrada em uma colônia? Como que organizou seu espaço, a sua ocupação? Como estabeleceu a administração? Como explorou seus recursos? Então, a partir daqui, começa uma nova fase da nossa história, a formação do Brasil colonial. Então, meus amigos, com isso, a gente chega ao final da nossa primeira aula. E eu gostaria que nesse momento vocês voltassem comigo para aquela pergunta que abriu a nossa conversa. Quando começa a história do Brasil? E a resposta mais comum seria, como falamos antes, no dia 22 de abril de 1500, com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral. E de certa forma essa resposta está correta, mas depois de tudo que a gente viu hoje, a gente percebeu que ela é apenas uma parte da história. Porque nenhum grande acontecimento histórico surge de repente. A chegada portuguesa ao Brasil foi o resultado de um processo, muito mais longo, um produto muito mais trabalhoso. Então, antes de existir uma colônia portuguesa, existiu um reino chamado Portugal que precisou se construir. Um reino que nasceu dentro do contexto da Reconquista, que consolidou sua independência, que fortaleceu suas instituições, que passou por uma grande crise política no século XIV e que saiu dessa crise com uma monarquia fortalecida pela Revolução de Avis. Esse ponto é fundamental, porque grandes projetos históricos precisam de organização, precisam de recursos, de planejamento. As caravelas portuguesas não atravessaram o Atlântico apenas pela coragem dos navegadores. Elas foram resultado de investimento, muito conhecimento acumulado, experiência marítima e uma estrutura política capaz de sustentar um projeto de longo prazo. Ao mesmo tempo, nós vimos que Portugal não estava isolado, A Europa, no final da Idade Média, estava passando por transformações profundas. Todas essas crises do século XIV alteraram demais a sociedade europeia, principalmente com relação ao comércio, que voltou a crescer, cidades ganhando importância, burguesia mercantil passando a ter mais influência, e a busca por novas rotas comerciais transformou o oceano em uma grande oportunidade. As especiarias, o ouro, os novos mercados e o desejo de ampliar o poder político fizeram com que Portugal olhasse para o Atlântico. Mas ia ser um erro imaginar que a expansão portuguesa foi apenas uma busca por riqueza, Como a gente viu, também envolveu religião, envolveu política. Os portugueses acreditavam que estavam expandindo a cristandade, a coroa buscava prestígio internacional, a igreja legitimava essas conquistas. A economia e a fé caminhavam lado a lado, e essa é uma característica fundamental para entender o mundo do século XV. A gente também percebeu que a chegada do Brasil não aconteceu fora de contexto, que fazia parte de uma disputa muito maior entre Portugal e Castela pelo controle de novas rotas marítimas. As bulas papais, Tratado de Tordesilhas, viagem de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, tudo isso faz parte da mesma história. E a chegada de Cabral não foi o começo de uma aventura, foi o resultado de um projeto que vinha sendo construído há décadas. E talvez essa seja a principal mensagem que eu gostaria que vocês levassem nessa primeira aula, que o Brasil não começou quando uma caravela chegou ao litoral, que o Brasil começou a ser construído a partir de uma série de processos históricos que envolveram a formação de Portugal, transformações no continente europeu, expansão marítima, diplomacia internacional, relação entre poder político e religião. E agora, a partir da próxima aula, nós vamos mudar a nossa pergunta, Nós já entendemos como Portugal chegou. Agora a gente precisa entender como Portugal transformou essa chegada em um projeto de colonização.
Como que foi esse primeiro contato com os povos indígenas? Qual era o interesse inicial português nessas terras? Como surgiu a exploração do pau-brasil? Como funcionaram as famosas capitanias hereditárias? Como nasceu a sociedade colonial brasileira? E antes de encerrar, eu quero deixar uma recomendação para vocês. Na descrição desse vídeo, dessa aula, vocês vão encontrar o questionário de revisão dessa primeira aula. Eu recomendo que vocês façam esse exercício, principalmente aqueles que estão estudando para concursos mais específicos, e vestibulares aí mais desafiadores. Assistir a aula é importante, mas testar o conhecimento é uma etapa fundamental do aprendizado. O questionário foi preparado para ajudar vocês a revisar os principais pontos que a gente discutiu hoje, que é a formação de Portugal, a Revolução de Avis, tudo que a gente falou sobre Tordesilhas, bulas papais, Então, acessem o link na descrição, baixem o material, utilizem esse questionário como uma ferramenta de revisão também no futuro. E se surgir qualquer tipo de dúvida, abra o nosso fórum aí, deixe nos comentários. Eu vou acompanhando aí a pergunta de vocês e trazendo novos conteúdos para aprofundar os temas que mais gerarem interesse. Então, muito obrigado pela companhia nessa primeira aula e espero vocês na próxima. Até logo!